ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligado e ligada aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder nesta terça-feira, dia 21 de março de 2023. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira, somos os apresentadores e produtores deste programa. E o Edmilson Siqueira está com a camisa bonita hoje, hein, gente? Bom dia, Edmilson. Camisa bonita. Ganhei de presente essa camisa, só que eu não me lembro de que irmã que foi. Mas muito bonita. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes. Bom, eu acho que Tiago Prudente estará conosco. Hoje ele já está aí, meninos? Tiago Prudente, você ressuscitou depois de um longo tempo. Bom dia. Bom dia, Rose, Edmilson. Estou um pouco fanho ainda, mas estamos aqui. Mas ele tá fanho, Edmilson, para poder falar aqui no programa. Mas teve alguém que na última sexta-feira esteve num determinado show aí, meninos, que eu não quero nem falar, né? O que show que foi? Cantou muito, Thiago, lá no show do Coldplay? Não cantei, porque senão a fono ia brigar comigo. Então, segui regras da fonoaudióloga. Não cantei, apenas acompanhei o show. Aliás, show muito bom. Quem foi sabe, é uma experiência única. Pois é, eu acho que vale a pena, assim, mesmo quem não é fã do Coldplay, né? Vale a pena ir, porque todo mundo fala que é um dos melhores shows que se tem no mundo. Você acredita, Edmilson? Há muito tempo, sei lá, a banda já deve ter uns 20 anos, talvez, eu não sei, mas a minha filha já falava deles quando ela era jovenzinha ainda, certo? E quando eles surgiram, ela falou, o senhor conhece? Viu falar comigo se eu conhecia a banda? Tal. Não conhecia, tal. Ela falou, vai ouvir e tal. No fim, acabei não ouvindo, né? Meus interesses musicais são diferentes um pouco, mas eu gosto de rock, eu sempre gostei, certo? Talvez eu goste também. Uma música, pelo menos, deles que eu ouvi na internet, eu gostei, achei bem feito. É uma mistura, né? De rock com indie. Eles fazem uma mistura, né? Não é uma banda característica de rock, né? Bom, na mesa de som nós temos o Leandro Renato, na central técnica hoje nós temos o Danilo Capucci, porque o Gil Kleber está de férias, né? E o Lucas Pessoa só vem à tarde, viu, gente? Nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas. E você também pode nos acompanhar no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas ou pelo facebook.com/RB Campinas 857. E pode mandar a tua participação aqui, a sua mensagem de texto ou de áudio para o 97102-1493. 97102-1493. Eu vou começar com uma história local aqui. Ontem a Câmara de Vereadores ela aprovou um relatório da Comissão de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade, em que reprova, né, dava parecer contrário ao parecer do Tribunal de Contas que rejeitou as contas de 2018 do Jonas Donizete. E aí são por algumas questões, por conta de... Deixa eu pegar aqui no blog para eu pegar direitinho para vocês, para explicar, mas o que significa isso, gente? A Câmara, na verdade, porque se ela aprovasse o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo, o Jonas poderia ter problemas para poder conseguir ser candidato à reeleição, porque teria problemas aí com o próprio tribunal. Então, a Câmara disse que está tudo ok, a conta dele, aprovou as contas e agora o Jonas está livre. Por que o Tribunal de Contas havia reprovado a conta do Jonas? O déficit nominal de 2,6%, despesa extra de 0,33% na receita corrente líquida, atraso em pagamento de requisitórios de pequeno valor e a operação do Camprev, em que a Prefeitura utilizou dinheiro da Sanasa, de dividendos da Sanasa, e enviou para o Camprev. Bom, enfim, o advogado do Jonas, o Marcelo Pellegrini, disse que
esses pontos não apresentam nem dolo e nem danos, e eu vi que agora tem erro aqui na minha matéria, nem danos ao poder público, né? E os pontos apontados demonstram que, segundo ele, tiveram avanço. Por exemplo, no caso do déficit nominal, era de 9% em 2016 e caiu para 2,66% em 2018. E aí ele foi dizendo que o Camprev, as mudanças que foram feitas no Camprev permitiram economizar 500 milhões em 2 anos. Como não teve dolo, a Câmara, então, entendeu que poderia aprovar. Mas, na verdade, não é nada disso. A gente tendo dolo ou não tendo dolo, ou tendo prejuízo ou não tendo prejuízo, a Câmara aprovaria, porque a Câmara ela é uma base governista do governo Dário, que é ligado ao Jonas Donizete, e ontem, inclusive, foram 25 votos. Muito mais que 2/3, né, uma decisão política, né? Na realidade, porque a decisão técnica foi tomada pelo Tribunal de Contas, que tem os técnicos que sabem fazer esse tipo de coisa, e eles reprovaram. Se bem que a reprovação, como foi dito aí, não causou um dano ao erário público, né? Ou seja, ele não é acusado de corrupção ou qualquer coisa mais grave assim dentro do governo dele, de desvio de dinheiro, certo? São coisas técnicas que poderiam ou não ser aceitas pela Câmara, certo? Claro que dentro da situação política, se fosse um candidato que um candidato anterior, um prefeito anterior que tivesse atualmente o prefeito atual fosse oposição ao anterior e a Câmara fosse toda desse prefeito atual, certo? Provavelmente o Jonas Donizete teria mais dificuldade para aprovar esse projeto na Câmara. Mas como ele é aliado do Dário, o Dário tem maioria folgada na Câmara, certo? E aí até mais do que folgada aconteceu nessa votação. Então, acabou tudo em pizza, como eu diria, certo? Mas eu acho que o Jonas deveria vir a público e explicar o que são esses dados aí que o Tribunal de Contas reprovou. O advogado falou que é uma questão mais orçamentária, questão técnica, por exemplo. As coisas que são importantes, investimento de 25% em educação, eles cumpriram, investimento de mais de 17% em saúde foram colocados, não há problemas em relação à folha de pagamento, porque geralmente todos os prefeitos são pegos com o gasto da folha de pagamento acima do limite prudencial, não aconteceu com o governo Jonas. Então, segundo eles, são questões mais técnicas, mas eu acho que o mais problemático aqui é a história do Camprev, né? Mas, segundo eles, houve essa redução aí da receita. O Camprev, eles tinham que fazer essa mudança, porque o Camprev tem dado, hoje, Edmilson, o Camprev é a terceira maior receita que a prefeitura tem que reservar de gasto. Por exemplo, saúde está em primeiro lugar, com mais de 1 bilhão e 700 milhões. Depois vem educação, com 1,5 bilhão, e vem o Camprev, com 1 bilhão e 200. Ou seja, de todo o orçamento da prefeitura, o Camprev, que é uma coisa que a gente não tinha que estar botando dinheiro, nós estamos guardando dinheiro lá para poder pagar aposentado. Exatamente, o Camprev é uma coisa que é a falência do sistema de aposentadoria que existe no Brasil, né? Na realidade, principalmente no serviço público, onde o aposentado, pelo menos aposentava, assim, eu não sei se continua com essas mudanças todas que aconteceram aí, se ele continua recebendo o valor bruto do salário, certo? Eu, quando me aposentei, passei a receber metade do que eu recebia antes, certo? Eles continuam recebendo o valor bruto. Então, é esse o problema, certo? Não dá, a conta não fecha. Se você fizer uma conta rapidinha de uma pessoa que pagou durante 30 anos, pagou R$1.000 por mês, né, corrigidos aí, certo? Ela vai ter pago, sei lá, uns 300, 400 mil reais. Daí, se ela sobreviver depois da aposentadoria de 10 a 15 anos, por exemplo, ela vai receber mais de 1 milhão nesse ano todo, certo? Então, a conta não fecha, dá prejuízo mesmo. Para cada trabalhador que se aposenta, hoje são necessários 10, 12 trabalharem, certo? Para pagar a aposentadoria daquele. Então, quanto mais aumenta o tempo de vida do brasileiro, mais prejuízo essas previdências tradicionais têm, certo? A previdência devia ser modificada completamente no Brasil, principalmente a previdência do serviço público, porque continuar desse jeito vai continuar assim, certo? 1,5 bilhão, né, que você falou aí, por mês, por ano, né, para a Previdência, para ela conseguir pagar a folha dos aposentados, quando ela devia ser sustentada pelo desconto que todo trabalhador da ativa tem em folha para o dinheiro que vai para o Camprev. Bom, gente, e Tiago, a sociedade civil aqui de Campinas está se organizando e montar um grupo técnico para poder fazer o acompanhamento dessas podas e extrações de árvores aqui em Campinas. São biólogos, agrônomos, porque eles estão entendendo que a prefeitura
está retirando as árvores ali da Lagoa do Taquaral, fazendo podas sem um critério técnico, segundo eles. Desde que nós tivemos as 2 mortes aqui em Campinas, uma em dezembro, numa rua paralela ali do Bosque do Jequitibás, quando uma figueira branca caiu sobre um veículo num dia de chuva. E depois, agora em fevereiro, quando um eucalipto caiu sobre uma criança de 7 anos na área reservada para fazer piquenique na Lagoa, a Prefeitura de Campinas, ela, por meio do Departamento de Parques e Jardins, começou a fazer podas e extrações de árvores. Lá na Lagoa do Taquaral foram 181 árvores e no bosque saiu um laudo pedindo autorização para o Condepac, porque o bosque ele é tombado, para retirar 108 arbóreos. E segundo esses especialistas, a prefeitura está assodada e assim desesperada para poder resolver esse problema. Com isso, eles acham que a prefeitura está retirando árvores que não deveriam retirar e que não é por conta do solo, mas por falta de uma fiscalização adequada e de uma política adequada para cuidar das árvores de Campinas. Edmilson e Tiago. Bom, Tiago, aí em São Paulo, você tem como que é essa questão da arborização? Você tem ideia de como seja isso? Bom, eu moro numa das regiões de São Paulo com maior quantidade de árvores, né, que é a região do Morumbi. Aqui eu nunca vi fiscalização nenhuma. Acho que em nenhuma cidade do Brasil há fiscalização a respeito disso. Em Campinas, Suzy, acho que o que está acontecendo é o seguinte: a prefeitura errou porque ela erra na comunicação sobre essa questão. Quando houve as 2 mortes, primeiro daquele rapaz lá no bosque, depois daquela criança na Lagoa do Taquaral, a prefeitura pensou rapidamente em dar uma resposta. Fechou parques, começou a derrubar árvore e não apresentou, vocês lembram que eu perguntei aqui, um plano de como seria a arborização dessas regiões onde essas árvores estavam sendo retiradas. E causou o quê? Essa falta de comunicação da Prefeitura de Campinas causou uma resposta da sociedade, questionando o que está sendo feito. E agora eu vi que tem um novo plano para arborização de pontos da cidade, mas veio tarde demais. Você não extrai e depois apresenta. Você apresenta o plano e depois extrai. E o que está acontecendo em Campinas hoje é exatamente isso. É uma reação da sociedade que não conseguiu entender as medidas que a prefeitura está tomando. E tem um detalhe, é preciso clareza. Por que árvores que demoram 2 anos depois que você pede para serem extraídas pelo 156, agora de uma hora para outra arrumaram um laudo técnico que elas têm que ser derrubadas? Então, eu acho que esse é o grande questionamento da população de Campinas. Há uma demora enorme para conseguir extrair árvores e agora isso virou de uma facilidade enorme. Eu acho que esse é o grande detalhe. Faltou comunicação e agora a prefeitura paga pela falta de comunicação quando isso aconteceu. Não adianta sair fazendo as coisas, ser reativo, achar que ser reativo o tempo todo vai dar resultado. É preciso planejamento e faltou, na minha opinião, planejamento nessa questão, como falta há anos. Porque as pessoas ficam ligando no 156 para retirar árvores que estão prestes a cair e demora 2, 3 anos e em alguns casos nem resposta tem sobre isso. Pois é, uma notícia, pelo menos uma notícia melhorzinha um pouco nessa coisa toda das árvores. O vereador Paulo Gaspar está informando que a prefeitura permitiu a entrada dele, né, e dos técnicos José Hamilton, José Ataliba e Rodolfo Schmidt, que eles terão muito trabalho pela frente. Permitiu a entrada desses 3 técnicos e mais o vereador no Bosque do Jequitibás para que eles façam a fiscalização das obras e vejam se aquelas árvores que estão para serem retiradas mesmo, precisam ser retiradas mesmo, precisam ser podadas, etc. e tal. Certo? É uma notícia boa aí. Agora você veja, Edmilson, como a Prefeitura de Campinas, às vezes eu acho que o Tiago falou desse problema da questão da comunicação, mas foi criado um fato político sem necessidade. Porque a semana passada, o vereador e esses 2 ambientalistas estiveram no bosque, eles mandaram um ofício para o secretário de Serviços Públicos, o Ernesto Paulela, pedindo para poder entrar. Eles não permitiram a entrada dos 3 lá para dentro do bosque. A Guarda Municipal foi chamada, foi criado um fato político que desgastou a prefeitura, porque você desgasta, claro. Né? Aí depois, uma semana depois, a prefeitura autoriza, porque na semana passada
a justificativa da prefeitura para impedir a entrada deles foi de que o Ministério Público não permitia a entrada de ninguém por conta da queda de árvore e tal. O que mudou da semana passada para essa semana? Absolutamente nada. Por que a prefeitura fica criando esses fatos políticos que desgastam a própria administração? Pois é falta de comunicação, é falta de experiência, sei lá, não é experiência, né? Porque o Paulela é velho de guerra. É velho de guerra aí, certo? E não permitir por quê? Porque o vereador não é da base aliada, ou ele é mais ou menos independente. Os técnicos que estavam com ele fazem parte da comissão de meio ambiente, certo? Da comissão de arborização, se eu não me engano. Comissão de arborização da Câmara Municipal, certo? Então eles têm todo o direito, como autoridades que são no ramo, são biólogos e tal, e o vereador é protegido por lei, até que ele pode entrar em qualquer lugar público da cidade, certo? E não pode ser impedido. Então, é um tipo de constrangimento que a prefeitura passa sem precisar passar, né? Certo? Poderiam ter deixado entrar, eles iam fazer o trabalho deles lá, vão fazer um relatório provavelmente, não sei se esse relatório vai ser a favor ou vai ser contra o que está acontecendo dentro do Bosque do Jequitibá, certo? Mas eles estão cumprindo o dever deles, de fiscalizar o serviço público. Independentemente do relatório, eu entendo o seguinte, gente, se você tem gente que possa contribuir para poder melhorar o que você está fazendo, qual é o problema de você permitir que esses biólogos entrem lá, ajudem a prefeitura, tragam uma visão diferente para poder solucionar o problema? Claro, Nenhuma. claro. Obviamente, os 2 biólogos fazem parte dessa comissão que foi montada, desse grupo de ambientalistas. Eles são contrários às podas radicais de árvores. Sim, as isso podas tá colocado. radicais todo mundo né? Tem que ser, né? É. Porque se você radicaliza, você tira uma árvore que está com saúde ainda, que vai viver muitos e muitos anos ainda, certo? E isso não é bom para a cidade, certo? Para a população, para o meio ambiente de uma maneira geral. Até porque o que a prefeitura tem que responder para a gente, tirou os 108 eucaliptos, mas até agora a prefeitura não falou o que vai colocar no lugar. E quanto tempo que vai demorar para essas árvores crescerem para poder substituir os eucaliptos que foram tirados lá da lagoa. Oi, Thiago. Você queria falar? Não, eu acho que tem esse ponto, mas eu acho que tem um outro detalhe. Você falou do fato político, sabe qual foi a sensação que deu? Que a prefeitura tem algo a esconder. Uhum. Que ela está retirando da cabeça dela e não queria que técnicos fizessem algo. Essa foi a sensação que passou. E eu acho que esse é o grande detalhe. E eu acho que é isso. Antes, a população tinha dificuldade das árvores serem retiradas. E agora as árvores estão sendo retiradas de uma hora para outra. Eu acho que é esse o estranhamento. A gente falou aqui até algumas semanas sobre a dificuldade das pessoas de conseguirem que a fiscalização vá até na frente das suas casas para avaliar árvores que podem cair. E agora isso vem sendo feito de uma maneira muito rápida, até que pedidos de vereadores estavam passando na frente de pedidos de quem acionava 156. Sim. Então, eu acho que esse é o grande detalhe. Quando eu falo que a prefeitura erra na comunicação, é sobre isso, é sobre a transparência do que está acontecendo. E esse fato político que a própria prefeitura criou com o vereador Paulo Gaspar exemplifica e dá munição para as pessoas acharem que ela está escondendo alguma coisa. Pois é. E você sabe que eu estou estranhando que o Wagner não apareceu aqui ainda. O nosso ouvinte, porque o Wagner, ele está todo dia reclamando do fechamento da Lagoa do Taquaral, dizendo que não está sendo feito nada. Eu até achei que ele fosse participar aqui do nosso bate-papo, mas daqui a pouco eu acho que ele aparece. Está fechada ainda a lagoa? Está fechada ainda. Interna, sim. A parte interna ainda está fechada. Eu acho que é uma medida até coerente, certo? Porque enquanto houver perigo, né, de queda de árvore ali, e não parou de chover, né? Ontem, né? Começo do outono, aliás, choveu muito em Campinas, certo? Então, se continua existindo o perigo, obviamente a prefeitura está fazendo um trabalho preventivo ali. E com o parque fechado. É lamentável, né? Eu sou um frequentador do parque, estou com saudade já de voltar às caminhadas domingueiras lá, certo? E não estou podendo. Então, se é preventivo. Agora, retirados os eucaliptos, e claro, vamos plantar outras árvores no lugar. Lá tem bastante árvore, eu acho que a gente vai sentir falta, porque os eucaliptos eram as maiores que tinham lá, certo? Vai ficar um aspecto meio ruim. Mas, de uma maneira geral, é um trabalho de prevenção, certo? Porque há esse perigo de queda, mesmo uma árvore saudável, se o solo estiver muito encharcado, pode cair. Então, no bosque, na Lagoa do Taquaral, eu acho que é um trabalho de prevenção. Já no Bosque dos Jequitibás,
É óbvio que precisa haver uma fiscalização autônoma também para ver se o trabalho está sendo feito corretamente. E é isso que o vereador quis fazer, foi impedido e deu essa celeuma toda aí. Mas pelo menos agora autorizaram. O Wagner apareceu aqui, gente, ele disse, por favor, me permita uma correção. As árvores da Lagoa do Taquaral elas foram dizimadas, agora retiradas não, ou seja, dizimou tudo. Segue aquela novela que envergonha Campinas. Rose, fica tranquilo, não falto. Para mim, vocês são primordiais. É que você estava quieta, eu fiquei meio preocupada. Eu falei, cadê nosso colega, né, aqui de rádio, né? Bom, agora nós vamos para Brasília, vamos deixar um pouquinho em Campinas, vamos para Brasília, porque o presidente Lula se reúne nesta manhã com ministros para voltar a discutir a proposta que cria uma nova regra fiscal para o governo. Ontem, o titular da Fazenda gastou sola de sapato para abrir caminho para o projeto no Congresso. Fernando Haddad debateu o texto que substituirá o atual teto de gastos com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o líder de governo da Casa, José Guimarães. Depois, ele esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o líder do governo, o Jacques Wagner. O ministro da Fazenda recebeu um alerta. É preciso fortalecer a base se o Planalto quiser ter sucesso. Pacheco publicou numa rede social que é preciso reforçar os investimentos em áreas essenciais, sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas. O chefe da Casa Civil, Rui Costas, defende que sejam apresentadas mudanças nas políticas de parcerias públicos-privadas junto com a nova regra fiscal. Seria uma forma de sinalizar para o mercado financeiro que há interesse em atrair mais investimentos, tanto de empresários brasileiros quanto de estrangeiros. Fernando Haddad não vê empecilhos. Tem um arcabouço regulatório, não tem nada a ver com um arcabouço fiscal, sobre investimentos, que nós estamos ultimando aqui na Fazenda. Né? E tem uma dúvida se lança junto ou não. Para mim é diferente lançar junto ou não, pode ser uma solenidade, pode ser duas. O presidente Lula quer que os programas sociais fiquem de fora da regra fiscal, diferentemente da proposta inicial de Haddad. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin deu pistas do texto no evento do BNDES no Rio de Janeiro. O governo encaminha nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal, que vai também, uma medida inteligente, combinando curva da dívida, de outro lado, superávit, de outro lado, o controle do gasto. Bom, Edmilson Siqueira, afinal de contas, eu acho, Tiago e Edmilson, a grande questão não é nem a proposta que o Haddad vai apresentar. Eu acho que a grande questão está na Câmara e no Senado, se eles têm votos suficientes para poder conseguir aprovar essa regra fiscal. E aí, gente, aquela história, vai ter que abrir a torneira das emendas, né, Edmilson? Pois é. É um beco sem saída, né? Ou aprova no Congresso, se não aprovar no Congresso, aí o que vai fazer, né? O governo vai fazer o quê? O teto de gastos vai continuar sendo o teto anterior. No teto anterior ele não pode gastar quase nada. Agora, o que eu acho muito curioso nessa história é o Lula querer mudar de nome, mudar o nome dos gastos. Pois né? Porque há duas maneiras de você acabar com o déficit público. Uma é fazendo economia e outra é mudando o nome da despesa, né? Se você quer chamar de investimento o dinheiro gasto com saúde, com educação, etc., tudo bem, você pode chamar de investimento, mas o dinheiro vem do mesmo lugar dos outros gastos, certo? Não existe lá um lugarzinho que tem dinheiro para investimento, um lugar que tem dinheiro para gastos, certo? Vai ser tudo do mesmo cofre. E o déficit vai só aumentar com isso, certo? Então, é um problema sério. Agora, o maior problema mesmo é como você disse. Vai ter maioria ou não vai para aprovar esses projetos? O Lira já disse que não tem, certo? Então, vamos ver como é que fica essa situação. O que você tem ouvido, Tiago, aí dos deputados? Eu vou discordar de você, Rose, do Edmilson, que o que a gente tem ouvido é que há maioria, sim, para aprovar a âncora fiscal, e ainda depois da reunião de ontem, isso ficou mais claro ainda. A grande batalha de Fernando Haddad é dentro do Palácio do Planalto, não é no Congresso. E o nome tem nome e sobrenome, o nome dessa batalha, Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Por quê? É uma ala do governo que não concorda com essa âncora fiscal
Eu não gosto desse nome, âncora fiscal. Eu acho que isso aí ninguém entende nada, o público em geral não entende o que significa isso. É basicamente um balizador da economia ali para o governo não gastar muito. É um teto para o governo não gastar muito. Mas eu acho que a grande batalha é essa. O que eu escuto muito dos deputados é, não, a âncora fiscal, muitos elogios a Fernando Haddad, isso é muito que chama bastante atenção, os deputados elogiam bastante o ministro da Economia, da Fazenda, o Fernando Haddad, o próprio Lira também elogia sempre que pode, o Pacheco. Então, o Centrão abraçou o Fernando Haddad. Agora, você acha, Thiago, mesmo? De verdade? Sim. Eu tô falando para você que o Centrão, o Fernando Haddad tem mais apoio do Centrão do que do próprio PT. Ah, sim, isso eu concordo com você. Em relação ao PT, o próprio Fernando, ele tem o fogo amigo que desestabiliza, e hoje o maior enfrentamento, o maior problema, a maior queda de braço dele está sendo com o próprio PT. E tanto que a gente acabou de mostrar aqui que o Rui Costa discorda e acha que tem que ter essa sinalização para os investidores, né? Mas, exatamente. Por isso que eu digo que a maior batalha dele nesse momento é no Planalto. Eu não acho que a âncora não vai passar no Congresso, acho que vai. Vai ter algumas modificações, isso sem dúvida. O governo vai ter que liberar emendas, porque está ali na negociação. Mas o Lira vai entrar fortemente na negociação. Tanto que o Lira tem se tornado um forte fiador do ministro da Fazenda. Então, eu acho que nesse momento a batalha principal é dentro do próprio governo. E um sinal claro é que depois da reunião com o Lula não deu nenhuma declaração assim, olha, a âncora fiscal está pronta para ser mandada para o Congresso. O que ele mandou o Haddad fazer? Ir lá falar com o Lira e com o Pacheco. Sinal de que ele não gostou, muito mais se o presidente da Câmara e do Senado gostarem, o projeto que vai. Pelo menos é isso que nos bastidores se fala, de que o Lula não teria gostado muito, porque ele acha... ele não gostou porque ele quer, por exemplo, ontem ele até tá todo mundo brincando que ele está querendo ensinar, mudar os livros de economia, né? Ensinar o economista, entre aspas, Lula, né? Ele está dizendo que gasto tem que ser gastos na área social tinha que ser colocado como investimento. Eu consigo entender esse conceito que o Lula está querendo colocar, mas são gastos, não adianta. Mesmo que seja um investimento, claro, você vai investir no Bolsa Família, você vai investir numa habitação, você vai construir casas populares, tudo isso são investimentos, mas lá naquele organograma contábil, ele aparece como despesa, não tem jeito. Um retorno longo, né? Um retorno que você faz em educação, em saúde, etc. e tal, o retorno desse investimento demora muito para acontecer. E não acontecendo o retorno, enquanto não acontece o retorno, o governo tem que continuar gastando, certo? Não tem jeito. Agora, o que eu acho, eu lembro que quando o Michel Temer fez o teto de gastos, a grande reclamação, não sei se vocês se lembram, foi que esse teto de gastos impedia investimento em saúde e educação. Você lembra disso, Thiago? Que a maior, todo mundo falava, olha, vai amputar a educação, vai amputar a saúde, que eu também não concordo com isso, porque eu acho que se o povo, ele tem que ter saúde, tem que ter educação. Agora, o que nós precisamos, Edmilson, e o governo precisa achar, é a fórmula de como diminuir esses gastos em outras áreas para poder investir na área social. Claro. Eu acho que é isso, né, Thiago? É tentar fazer com que o Edivalmir, que é bom porque ele é contador, né? Porque agora me foge o nome aqui, mas assim, você vai fazer o teu gasto ali contábil. Você vai ter que definir onde você vai investir, onde você vai... O dever e o haver, né? No exatamente. caso do livro contábil. Mas é um problema, porque o governo gasta muito e gasta mal, certo? Exatamente. A gente já viu aí desperdício em remédios e em cargos e salários, então, certo? O governo... Há um absurdo aí, certo? Quase todos os juízes no Brasil ganham mais de 50 mil reais por mês, porque tem um monte de penduricalho nas contas. Deputados também têm, certo? Dezenas e dezenas de assessores e tudo mais. Se enxugasse a máquina pública, eu garanto para você que a economia ia ser formidável. Não vou dizer que ia acabar com o déficit de uma hora para outra, mas iniciaria um processo de decência, né, na folha de pagamentos do governo brasileiro, que no futuro próximo traria grandes resultados. Mas enquanto mantiver essas enormes estatais, luxuosas estatais, aí tendo prejuízo no balanço e pagando dividendos para os acionistas, essa coisa toda, vai continuar essa falta de dinheiro crônica que existe no Brasil. Olha, o Rogério de Valinhos, ele está dizendo, quando o adversário ganha, o PT quer destruir o país. Quando ele ganha,
ele destrói. E quem são esses destruidores? O Lula e a Dilma. Agora vem o menino maluquinho com o tal do arcabouço fiscal. Quero ver onde ele vai maquiar o estouro do teto. A Rose passa batom de mel para falar o nome do presidente Lula. Que amor. Ai, Tiago, você quer acrescentar mais alguma coisa, Tiago? Eu só quero deixar claro que esse teto de gastos não é respeitado desde 2019. Vamos aqui fingir que está acontecendo algo novo. Esse teto de gastos, se ele foi respeitado, ele foi criado em 2017, se eu não estou enganado. Ele foi respeitado em 2018. Em 2019 em diante, teto de gastos não serviu para nada nesse país. Porque aqui estourou, todo ano se estourou o teto. Eu acho que o detalhe desse novo teto de gastos, âncora fiscal, arcabouço fiscal, cada um dá um nome aí, o negócio é o seguinte, é preciso criar um mecanismo para que o governo mantenha o investimento, mesmo em momentos em que a arrecadação diminua. Esse é o grande detalhe, que é para programas fundamentais, saúde, educação, programas sociais, é isso que se discute, agora estou falando, se discute na área técnica do governo, não na área política, que o governo precisa manter investimento quando a arrecadação cair. Mas, ao mesmo tempo, o governo também tem que se propor a fazer reformas, e é o que vocês disseram, principalmente no alto funcionalismo público. Por que eu estou falando no alto funcionalismo público? Eu não estou falando da pessoa que trabalha no posto de saúde, do agente de saúde que ganha um salário baixo. Eu estou falando do juiz, estou falando do alto funcionalismo que ganha 30, 40 mil reais. Então é preciso pensar nessa reforma para que haja uma economia. Mas não só isso, né, gente? Acho que o grande problema do nosso país, às vezes, não é nem arrecadar, é que o governo não consegue investir esse dinheiro da maneira correta. Vocês veem todos os anos as prefeituras correndo no fim do ano para comprar livro, comprar não sei o quê, para conseguir atingir o mínimo de investimento em educação que o orçamento obriga, que é um orçamento que já está lá destinado para a educação. Então, eu acho que são algumas coisas sem revistas. A gente foca muito, olha, não vai estourar o teto de gasto, mas tem dinheiro aí que é gasto sem motivo nenhum. E a por isso que eu gostava. Isso aí. As prefeituras gastam no fim do ano para cumprir o que a Constituição determina. Tiago, por isso que eu gostei daquele debate, Edmilson e Tiago, que surgiu durante a pandemia, de flexibilizar os gastos de educação e saúde num único gastos, né? Ou seja, então os 25% com os 17% juntava todo o dinheiro e os prefeitos iriam definir onde que eles gastariam a verba naquele ano. Se tivesse mais necessidade de saúde, iria para a saúde. Se tivesse mais necessidade, iria para a educação. Por quê? Porque o Tiago tem razão. Quantas vezes a gente vê prefeituras, Edmilson, porque é 25% da receita. Às vezes você tem um aumento da receita, não dá tempo de fazer licitação, aí para poder cumprir esses 25%, o prefeito sai comprando livro, sai comprando coisa que não tem a menor necessidade. E aí, sim, agora, recentemente, eu gostei de um projeto que o Dário fez, que foi a história de planejar a construção de 16 creches, e ele vai querer zerar até o final do ano que vem a fila de creche de 5 mil crianças na fila de creche. O que o prefeito fez? Porque no primeiro ano dele também teve esses gastos, correu para poder gastar. E aí ele falou, gente, não é possível que você continue gastando sem necessidade, tendo criança fora de escola. E aí faz-se a creche. E ele está anunciando aí, são 16 creches, já estão começando a construir. Eu acho que falta planejamento, Tiago. Essa é a palavra, só pode ser, né, Edmilson? Eu concordo com você, né? Falta de planejamento. Eu já vi muitos prefeitos saírem correndo, aliás, serem vitimados até. Faltou 0,2% de aplicação na educação ou na saúde. Coisa que não podia aplicar, o dinheiro já tinha sido aplicado. Não havia uma necessidade não daria nem tempo, por exemplo, de contratar mais professores ou mais médicos, etc., para suprir aquele percentual. Então fica muito estranho. Essa ideia de você juntar o orçamento de saúde e educação, né? O dinheiro destinado, a quantidade que se tem que gastar em saúde e educação, numa linha só, que seria o termo, acho que é esse o termo, certo? E daí o prefeito decide, né? Ele pega lá um bolo de 20 milhões numa cidade pequena, por exemplo, certo? Ele tem que gastar em saúde e educação. Pode ser 15 na saúde, 5 na educação, ou 10 em cada um, ou 7 numa, 13 na outra. Vai depender da necessidade. Daí não pinta essa história de ficar no fim do mandato dele, ou no fim do ano, né? Correndo atrás para gastar
gastar dinheiro adoidado, muitas vezes por compras. Eu vi prefeito gastando 10 milhões de reais num fim de ano aqui em Campinas, certo? Na compra de um monte de kits aí que ele nem sabia para que servia, certo? Para quê? Para compor esse gasto obrigatório em saúde e educação. Que seja obrigatório, tudo bem. É uma forma de que a saúde e a educação vão ter dinheiro suficiente. Vão ser priorizadas, continuar, né? Mas poderia dividir de uma maneira diferenciada, como é essa, de juntar tudo num bolo só e o prefeito decidir quem vai receber mais ou menos no fim do ano. A pergunta que fica, tá faltando dinheiro? Muita gente não concorda comigo, mas eu acho assim, é preciso fazer reformas administrativas, são sim necessárias, mas acho que o problema nesse momento central, não adianta você criar um outro teto de gastos, isso é importante, mas o governo precisa investir esse dinheiro de uma forma planejada, o que não acontece hoje. E aí o dinheiro vai para o ralo. O dinheiro que é nosso dinheiro vai para o ralo todos os anos. A gente deu o exemplo da prefeitura, mas se você pegar outros ministérios, esfera federal, estadual, municipal, isso acontece todos os anos, dinheiro indo para o ralo. Então, Thiago, essa é uma coisa que tem que ser repensada. A gente precisa ir por intervalo, mas vamos pegar aqui. Ontem nós falamos aqui, eu e o Edmilson, o número de remédios que estão sendo descartados, vacinas descartadas. São mais de 30 milhões de doses de vacina descartadas, que está causando um prejuízo de mais de... São 200 milhões, né, Edmilson? Mais ou menos isso. Mas no total dá 2 bi. 2 se bi. for contar todos os remédios. Todos né? os remédios. Imagina, Thiago, você gastar 2 bilhões de remédios e você ter que jogar fora porque o Estado, quando eu falo Estado, é governo federal, não teve a competência de distribuir esses remédios. E aí, isso porque é governo federal, mas se você pega o governo estadual, se você pega as prefeituras, o que deve ter de remédios que são incinerados, porque o Estado não tem uma logística adequada para poder fazer chegar até o cidadão esse medicamento, é absurdo. Falta é absurdo. planejamento também, né? Bom, a gente precisa ir para o intervalo. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você que me escuta aí, você sabe do que o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, o PAES, é capaz? O PAES é capaz de criar quase 15 mil novas vagas de emprego, de reduzir os impostos e a burocracia para você empreender, de incentivar a construção civil em todas as regiões e de tornar a nossa cidade ainda mais competitiva. O Programa de Ativação Econômica e Social é capaz de fazer Campinas andar na velocidade que ela merece. Com PAES, a gente pode mais. Prefeitura de Campinas. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E figuras prominentes da mídia foram ao Twitter para expressar a sua ansiedade pelo ex-presidente Donald Trump, pedindo aos americanos que protestem contra a sua possível prisão e tomassem nosso país de volta. Muitos especialistas associaram a mensagem de Trump, que ele divulgou na sua mídia social Truth Social, como um apelo à violência. O ex-presidente divulgou uma longa mensagem na sua mídia social condenando a notícia de que o promotor de Nova York provavelmente o prenderá hoje.
Relatórios indicaram que Trump pode ser indiciado por pagamentos clandestinos à estrela pornô Stormy Daniels, que ele fez enquanto era candidato à presidência em 2016. E para fechar o nosso boletim de hoje, um acúmulo maciço de algas marinhas que os cientistas rastrearam por meses começou a chegar à costa dos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida, com especialistas alertando que o pior ainda pode estar por vir. Relatórios de Key West, Fort Lauderdale e outras comunidades do sul da Flórida mostram aglomerados de algas marrons empilhados ao longo do que geralmente são praias de areia branca. Especialistas da Universidade do Sul da Flórida e de outras instituições rastrearam o sargaço com a ajuda de satélites e acreditam que a quantidade de algas marinhas da bacia do Atlântico foi cerca de 6 milhões de toneladas, a segunda maior quantidade já registrada em fevereiro. O Dr. Brian Barnes, professor assistente de pesquisa da Faculdade de Ciências Marinhas da Universidade do Sul da Flórida, está inclusive monitorando as algas marinhas e acredita que grandes quantidades devem estar no mar durante o final da primavera e também no início do verão. De acordo com um estudo realizado, essa invasão de alga marinha, no caso, nas costas da Flórida, pode afetar o turismo do estado e causar um prejuízo de pelo menos 20 milhões de dólares em perdas econômicas e centenas de empregos locais. Então, para você que de repente está pensando em passar o verão aqui na Flórida, se prepare porque haverá bastante alga nas praias. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 43 minutos. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta terça-feira, dia 21 de março. A gente vai ainda continuar aqui no tópico da economia, porque as vésperas da reunião de amanhã, né, do Comitê de Política Monetária, o atual patamar da taxa básica de juros em 13,75 acabou sendo alvo de críticas durante um seminário realizado pelo BNDES no Rio. Abre aspas do Geraldo Alckmin: não há nada pior para o fiscal do que isso, porque metade de dívida é indexada à Selic. Acreditamos no bom senso de que vamos ter aí uma redução de juros. Essa é a fala do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Abre outras aspas. É chocante a taxa de juros de vocês. Os números de 13,75 ao ano ou de 8% da taxa real são do tipo de taxa de juro que vai matar qualquer economia. Na verdade, o impressionante no Brasil é que o país sobreviveu ao que seria de fato uma pena de morte, disse o Nobel da Economia, Joseph Stiglitz. Se não baixarmos os juros, não vai adiantar fazer política industrial, acrescentou o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Ou seja, Edmilson, todo mundo na torcida pela redução da taxa de juros. Eu estou achando curiosa essa pressão toda, né? Porque agora parece que a taxa de juros é uma coisa pior do que a inflação, né? E não é, né? A taxa de juros ela aumenta conforme a inflação está aumentando para ver se a inflação diminui. Se a inflação não diminuir, não há razão para diminuir a taxa de juros. Acontece que, no Brasil, a inflação oficial de 5,70 e poucos %, que é atualmente, ela reflete aí algumas coisas que foram criadas artificialmente, como a diminuição do preço dos combustíveis, né, que influencia muito, né? Houve uma diminuição artificial no governo Bolsonaro e a inflação diminuiu. Só que a inflação dos alimentos ela está lá na base dos 11%, mas atualmente. Você tem uma ideia, a Sodexo, uma empresa que distribui Vale Alimentação, ela fez uma pesquisa e ela descobriu, antes da pandemia, o Vale Refeição é um cartão de crédito, né, que a pessoa vai gastando aos poucos conforme paga a alimentação. Ele durava 18 dias, ele era programado para 22, mas acabava em 18 dias antes da pandemia. Atualmente ele está durando 11 dias apenas, certo? Mesmo com o aumento que teve, ele está durando 11 dias, ou seja, isso é reflexo da inflação.
como o vale é programado para durar 22 dias, metade das refeições que o trabalhador faz é do próprio bolso. O vale-refeição não está cobrindo mais. Não está cobrindo só 50% do que ele faz. Isso é reflexo da inflação. Inflação do quê? Dos alimentos, certo? Que está muito maior do que a inflação oficial. Então, a gente precisa pensar muito bem nessa história de diminuir a taxa de juros antes que a inflação diminua realmente, inclusive na inflação dos alimentos no Brasil. Senão a gente vai fazer com que essa inflação dos alimentos aumente e vai penalizar muito mais o trabalhador do que qualquer outra pessoa. Agora, você sabe que quem está sofrendo, né, com essa inflação alta é o mais pobre. Claro, é sempre o mais pobre. Sempre. Por quê? Porque o cara vai no mercado, ele não consegue hoje comprar com o que ele ganhava, com o que ele ganha, o que ele comprava há 2 anos. Pois é. Ou seja, ele está tendo que diminuir o consumo de alguns itens, ou substituir, ou está deixando de consumir mesmo. Tem um monte de dona de casa que deixou de comprar um monte de coisa porque no dinheiro não tem dinheiro para poder comprar. Ou seja, mudou toda a cesta de alimentação desse trabalhador. Ô, Tiago, o teu ticket está durando 11 dias ou menos? É que eu pouco uso o meu ticket, mas se eu fosse usar ele todo dia... Ele almoça em restaurantes estrelados. Não duraria uns 22 dias, duraria uns 13, 14 dias no máximo. É que você almoça em casa, né? Eu acabo comendo bastante em casa. E vocês estão falando dessa discussão de juros, o presidente Lula falou há pouco em uma entrevista para a internet sobre a taxa Selic. Lembrando que essa reunião do Copom começa amanhã, né? E aí o presidente Lula disse o seguinte: vou continuar batendo, vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros. Uma coisa que eu acho absurdo é a taxa de juros estar a 13,75 no momento em que a gente tem os juros mais altos do mundo, no momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda aqui, segundo o presidente Lula. Eu acho que tem um outro fator que entra nessa jogada agora, que é os bancos pelo mundo quebrando. Sim. Porque os bancos centrais pelo mundo começam a avaliar a questão dos juros também. Por quê? Segundo economistas, é preciso agora pensar, será que a alta da taxa de juros é um mecanismo suficiente para segurar a inflação? Porque de ciclos em ciclos a gente vai renovando os métodos de controle da inflação. E os economistas já começam a apontar que esse sistema que foi desenvolvido lá na década de 90 já não tem a mesma força que teria antes para controlar a inflação. Então essa questão global também entra nessa discussão da taxa de juros. Tanto que o Fed nos Estados Unidos, que é o Banco Central norte-americano, está sendo pressionado, e lá a taxa de juros está em 4%, se eu não estou enganado, a reduzir essa taxa de juros, porque estaria afetando os bancos norte-americanos. E a gente está falando de uma inflação nos Estados Unidos de 6%, 7%, que para os Estados Unidos é um negócio absurdo. E há essa discussão de que a taxa de juros não seria suficiente para segurar a inflação. Só mais um ingrediente nessa história do Copom, mas o Banco Central está bem pressionado. E, por fim, Rose e Edmilson, eu acho que é saudável uma discussão sobre taxa de juros. O Banco Central não pode ser o único a falar o que ele acha. Existem outros mecanismos de controle da inflação que o governo também pode usar, e a discussão está aberta. A decisão é do Banco Central, mas ele tem que estar aberto a discutir sobre a taxa de juros. Bom, e falando nisso, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela vai sinalizar hoje que o governo americano pode repetir as ações que tomou recentemente para proteger depositantes bancários se credores menores forem ameaçados. Abre aspas dela. Nossa intervenção foi necessária para proteger o sistema bancário mais amplo dos Estados Unidos, e ações semelhantes podem ser justificadas se instituições menores sofrerem corridas de depósitos que representam o risco de contágio. Dirá ela numa conferência da American Bankers Association em Washington nesta terça-feira, conforme trecho antecipado do discurso. Ou seja, os Estados Unidos está preparado para poder proteger mesmo o credor, né? É uma outra economia muito mais avançada do que a nossa, muito mais rica, né? Agora, essa discussão, como o Tiago falou, é excelente, eu acho ótimo. Existem outros mecanismos para conter a inflação. Então, o governo Lula, né, por exemplo, que está reclamando tanto da taxa alta de juros, que aplique esses outros mecanismos, certo? Aplique e faça a inflação abaixar. Agora, é difícil
aplicar outros mecanismos. Porque Mas se não aplicar, o único existente vai continuar sendo... A receita é essa, você eleva os juros para poder conter a inflação. Para poder segurar o mercado, certo? Sim. Gastar menos, certo? A pessoa recorrer menos a empréstimo, porque o juro está muito alto, e com isso diminui a inflação. Os preços caem, porque a procura diminui, etc. e tal. Agora, se existem outros mecanismos... Que usem essas ferramentas. Que usem esses novos mecanismos para baixar a inflação, e daí a taxa de juros pode desaparecer até do mercado. Pois é. Bom, e quem está conosco já aqui, sentadíssimo, todo preparadíssimo, todo elegante, é o Heitor Fredo. Tudo bem, Heitor? Tudo bem, Rose? Bom dia a você, ao Edmilson, ao Tiago. E eu queria trazer uma informação que casa exatamente com o assunto que vocês estão falando, que é a alta da inflação no país. A Hyundai é a 4ª montadora a anunciar paralisação na produção, fábrica que fica na cidade de Piracicaba, justamente alegando que, traduzindo, tem muito carro e pouco cliente por conta da inflação alta que vem sendo registrada desde o final de 2020. A Hyundai em Piracicaba, a Stellantis em Pernambuco, que fabrica carros para Jeep, Fiat, Peugeot e Citroën, a General Motors em São José dos Campos e a Volkswagen em Taubaté já decretaram férias coletivas para as equipes de produção por conta da baixa demanda. Houve um aumento nas vendas de carro zero no mês de janeiro de 13%. Mas a categoria esperava mais. As empresas esperavam um aumento maior do que esse, justamente porque, durante a paralisação pela pandemia, pelas exigências sanitárias, houve o inverso. Muitos clientes e não tinha carro para serem entregues. Então aconteceu uma fila de espera de alguns modelos. Essa fila foi zerando e agora os carros já estão produzidos, mas não tem venda o suficiente. A expectativa é que com essa paralisação, que em algumas empresas vai ser de 15 dias e em outras de um mês, 113 mil carros deixem de ser produzidos nesse período no Brasil. Então são 4 montadoras que já anunciaram férias coletivas entre março e abril. Além da questão da baixa demanda, há também uma associação à falta de alguns componentes eletrônicos que não estão chegando com facilidade para o Brasil. Somando esses 2 fatos, é muita gente que está insegura, porque de um período de férias coletivas para uma demissão em massa, a gente sabe que o caminho é muito curto. Pois é, e você sabe que sempre que vem esse tipo de notícia, né, como nós vimos ontem, quando eu li essa notícia ontem, eu fiquei preocupada, porque eu falei, meu Deus, isso é ruim para o Brasil. Quando você vê férias coletivas, significa o quê? Que você não está vendendo. Se você não está vendendo, né, Edmilson? Você não tem dinheiro circulando. Se não tem dinheiro circulando, não tem consumo. E você tem isso que é o mais preocupante, que é a história do risco do desemprego. Risco do desemprego, da demissão. Agora, uma boa maneira das montadoras todas a reduzirem drasticamente seus estoques é baixar o preço dos veículos, né? Fazer ofertas por aí, né? Seria bom, porque mas nós tivemos um absurdo o preço, né? O Tiago, não sei se você está sabendo, mas a gente, quer dizer, você está sabendo, nós tivemos um outro fator que foi durante a pandemia, estava vendendo carro novo, mas a gente teve uma alta dos carros seminovos, né, Tiago? Sim, os carros seminovos subiram de preço até a mais do que os carros novos. Mas tem um detalhe aí, Rose, que a gente está discutindo. O problema é que o brasileiro não compra carro à vista. O brasileiro, em sua grande maioria, financia. Com a taxa de juros a 13,75, a Selic a 13,75, eu fui simular um financiamento de carro só para olhar. Eu ia pagar, isso dando uma entrada no carro, quase 2 carros a mais do que o veículo, em uma parcela que não cabe no orçamento. Então está explicado por que o brasileiro parou de comprar carro. Tem a ver com o valor? Tem que estar muito alto, mas tem a ver com o financiamento. A taxa de financiamento está um absurdo, gente. Uma parcela de um carro popular não sai por menos de R$2.000. Meu Quer dizer, Deus. carro popular. Carro popular, não existe mais carro popular no Brasil, né? Aliás, nunca existiu carro popular, né? O Fusquinha da minha época, que era o chamado carro popular, custava um absurdo. Era o sonho de muito brasileiro ter um Fusquinha. Quando é sonho, né? E vendia-se o quê? Vendia-se 100 mil carros por ano em todas as marcas naquela época. Quer dizer, iam por uma população de 50, 70 milhões de habitantes, certo? Então nunca foi carro popular. Nunca existiu
veículo, automóvel popular no Brasil. A não ser aquelas veieiras que quase não andam, certo, que acabam sendo vendidos, vai pro ferro velho já. Mas carro popular é um termo de ficção no Brasil. Heitor, o que você tem mais pra gente? 2 informações de acidentes que aconteceram agora há pouco em rodovias que cortam a cidade de Campinas, Rose. Um deles na Magalhães Teixeira, o anel viário, que faz a ligação entre as rodovias Dom Pedro, Anhanguera e Bandeirantes. Teve um acidente que interdita, neste momento, a alça de acesso à rodovia Anhanguera sentido capital. Foi uma batida entre um caminhão e uma motocicleta. O motociclista, inclusive, teve ferimentos graves com fraturas nos 2 braços. Foi atendido pelo helicóptero Águia, que levou a vítima imediatamente ao Hospital Mário Gatti, onde ele está sendo atendido nesse momento. Mas no local permanecem viaturas do Corpo de Bombeiros, da concessionária Rota das Bandeiras e a interdição da alça de acesso nesse momento para a rodovia Anhanguera, sentido capital. Então, quem utiliza a Magalhães Teixeira, o anel viário, para fazer essa ligação rumo a São Paulo ou a cidades como Jundiaí, Itupeva, que também dão acesso por ali, é importante seguir na Magalhães Teixeira até o fim e acessar via rodovia dos Bandeirantes. Não há lentidão no trecho, mas há interdição dessa alça de acesso. E um outro acidente que aconteceu agora há pouco foi na rodovia Santos Dumont, no quilômetro 77, trecho que passa por Campinas, na pista sentido Campinas. Então, de quem vem de Indaiatuba para Campinas, é uma colisão traseira entre a motocicleta e um veículo de passeio. São 2 vítimas leves sendo atendidas. Houve a interdição de uma das faixas agora há pouco para a retirada dos veículos, para o atendimento das vítimas, mas nesse momento o trânsito já está fluindo normalmente. Então, quem mais cedo passou pela rodovia Santos Dumont, a explicação do acidente era essa. Agora, o atendimento continua pelo acostamento, então é importante ter atenção redobrada, porque a curiosidade às vezes provoca outras batidas, mas não há interdição de faixa na rodovia Santos Dumont nesse momento, Rose. E falando nessa lentidão de trânsito, hoje começou a manutenção do viaduto Cury, que vai completar 60 anos agora em 2023. E o nosso ouvinte, o Carlos da Vila União, ele está dizendo assim, a prefeitura deveria incluir nesta manutenção a eliminação dos pontos que os moradores de rua utilizam para uso de drogas até durante o dia. As autoridades da cidade não estão vendo isso? É preciso combater essa prática. Não há dúvida que é preciso combater, mas a manutenção é física lá do viaduto, né? De as obras, ele tem umas juntas lá de dilatação que precisam ser revisadas sempre para não causar prejuízo aí para os automóveis que passam por ali. É outra coisa, né? E a faixa está sendo... uma faixa foi fechada, né? Vai ser das 9, acho que às 5 da tarde, todos os dias, acho que a semana toda, né? Eu acho que é a semana toda. Bom, e são mais de 380 trincas que serão... Juntas, não trincas, juntas de dilatação, que é o que dá o movimento ali, né? No sol quente, né? No verão, tal, o asfalto, o concreto dilata. E quando ele dilata, ele tem que ter um espaço para se dilatar. Por isso que chama junta de dilatação. Ele dilata nessas juntas e depois volta ao normal. Então, essas juntas precisam funcionar, porque se não houver espaço para ele dilatar, ele pode quebrar. Quebrar, cai, né? Cai, exatamente. Editor, tem mais alguma coisa? Um último destaque aqui, Rose, porque nesse momento a Prefeitura de Campinas, através da Secretaria de Saúde, faz um mutirão contra a dengue no bairro Campina Grande, que fica no distrito do Campo Grande, em Campinas. São 40 profissionais que, desde as 8h30 da manhã, estão passando pelas ruas do bairro, visitando casas que podem ser criadouro do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A escolha do bairro Campina Grande ela não é aleatória. Numa visita anterior, de cada 100 imóveis pesquisados no bairro, 19 continham pelo menos um criadouro com a larva do mosquito Aedes aegypti. Então, hoje, as equipes estão orientando, procurando esses criadouros, que muitas vezes podem ser um vaso, um pneu deixado no quintal, algum local que está ali suscetível ao período de chuva, e a orientação ela é fundamental sempre, mas a fiscalização também é parte da tentativa de diminuir os casos de dengue que vem preocupando as autoridades de saúde na cidade de Campinas. E vamos fazer um pedido aí para que as famílias, né, donos de casa, aí deixem esses fiscais entrarem, né, porque é muito importante. Não ficar com vergonha não de que descobrir o criador de dengue em casa. Não, é importante descobrir esses criadores, acabar com eles para evitar que a dengue se prolifere. E o Estado de São Paulo, o governo estadual, começou nesta semana a semana de conscientização contra a dengue, né?
vai ser a semana inteira, vai envolver todos os 645 municípios. Então, essa ação da Prefeitura, esse mutirão, tem a ver com essa semana. Por quê? Porque existe um risco real do Estado de São Paulo ter surtos. São mais de 200 cidades que já têm alerta de surtos de dengue aqui no Estado de São Paulo. Campinas é uma das cidades que está no meio com esse risco, por conta principalmente das chuvas, água parada. Se o povo não olha, o que acontece? Você tem aí um aumento da dengue. E, gente, dengue mata. Isso é sério. E quem já pegou dengue? Você já pegou dengue? Não peguei. Você já pegou? Não. Então só eu peguei. Só você. Só eu. Ai, que inferno, né? É horrível. Você fica muito, muito mal. Então, e dengue, basicamente, é população e prefeitura que precisa tirar aqueles lixos que ficam nas ruas e a população que não pode. Gente, uma tampinha de garrafa d'água é um criadouro de dengue. Então, tem que tomar muito cuidado. E muitas vezes o mosquito ele deposita o ovo num lugar, né, a fêmea, evidentemente, num lugar que vai ter água. Ele já sabe, o instinto é um negócio maluco na natureza, né? Sabe que ali vai ter água, numa folha curvada assim e tal, ele deixa ali, porque quando chover vai ter água ali e vai nascer. O mosquito da dengue só não nasce em Água Santa, né, Heitor? Água Santa está em alta no estado de São Paulo. Hoje. Pare por aí, né, Rosa? Quando que vai ser o jogo? Não sei. No próximo final de semana não vai ter a rodada do Campeonato Paulista por conta do jogo da Seleção Brasileira contra o Marrocos, que vai ser transmitido pela TV Bandeirantes. Sim, sim. Aí no outro domingo, dia 2, jogo de ida, que deve ser na Vila Belmiro, assim como foi ontem a semifinal entre Água Santa e Bragantino, mando do Água Santa. E no dia 9, Allianz Parque, a grande decisão do Campeonato Paulista. Você vai estar lá. Estarei lá fazendo esse esforço de acompanhar esse jogo. Esforço de reportagem. Aliás, ele falou bem a Band voltando a transmitir jogos da seleção aí, né? O canal do esporte novamente na seleção. Isso é um marco, é muito importante. Vai Primeiro ser muito jogo bom. Depois da Copa do Mundo e sob o comando ainda do técnico interino Ramon, que fez uma convocação bem diferente. Eu estou muito curioso para ver como vai ser esse jogo e vai ser na tela da Band. Tá certo. Cheio de palmeirense essa convocação. Tem o Everton, goleiro, Rafael Veiga, meio-campista, e o Rony, atacante, 3 palmeirenses. Mas tem o Yuri Alberto do Corinthians, também convocado de última hora. Coitado do Thiago. O Thiago é bugrino, né, Thiago? Eu torço pro Guarani, então não tem ninguém convocado. Nem teria não? Como assim? Olha, Thiago, eu sou do tempo que o Guarani teve um back central, que a gente chamava de back central, né? Agora é zagueiro, né? Convocado para a seleção. Foi o primeiro jogador de um time do interior convocado para a seleção brasileira, que foi o Amaral. Depois teve um outro também, o Washington, se eu não me engano, que foi convocado também, um rapaz que não é esses Washington mais famosos atuais, que foram convocados também para a seleção brasileira. Quer dizer, o Guarani já forneceu jogadores para a seleção brasileira principal, né? Bons tempos aqui. Tomara que voltem, né? Mas tô achando difícil. Difícil. Bom, gente, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Até daqui a pouco. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você que me escuta aí, você sabe do que o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, o PAIS, é capaz? O PAIS é capaz de aumentar os investimentos em infraestrutura, construir 16 novas creches com 5.000 vagas, de fazer Viracopos bater recorde em cargas movimentadas. Olha, o PAIS é capaz até de fazer Campinas ter o maior carnaval da história. O Programa de Ativação Econômica e Social é capaz de fazer Campinas andar na velocidade que ela merece. Com o PAIS, a gente pode mais. Prefeitura de Campinas. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, Ponte Preta e Comercial disputam o jogo decisivo das quartas de finais da Série A2. Às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Comercial. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas. Em AM 1170 e FM 85,7.
E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Sarampo voltou? A polio não acabou? E a meningite? Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos hoje mesmo até o posto de vacinação mais próximo, coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacinasemduvidas.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De volta com Bastidores do Poder, são 11h07, reta final. O nosso ouvinte, o Marcelo Plaque, ele está dizendo que no Parque Via Norte, na esquina da rua Maria Edina, com a Vila Gerlim, Záquia, tem foco de dengue. Então, a prefeitura dá uma olhada para lá. O Adriano Vermelho está dizendo, gente, o mundo é um lugar economicamente minúsculo. A globalização, ao mesmo tempo que traz a possibilidade de sermos consumidores de milhares de coisas pelo mundo, inclusive exercitar nossa hipocrisia, comprando iPhone dos comunistas chineses. E ainda falamos mal. Estamos sujeitos à instabilidade de bancos americanos, suíços, ou seja, qualquer marola chega nas praias de todos nós. Fica a pergunta, vale a pena, amigos? Eu acho que vale, né, Edmilson? A globalização não tem como voltar atrás, viu, Adriano? Globalização não tem é um fator jeito. Econômico, né? Não é um fator político. É um fator econômico que o mundo passou a se comunicar de uma maneira muito mais rápida, né? Os transportes passaram a ser muito mais efetivos, mas principalmente a tecnologia e dos computadores todos fizeram com que a qualquer coisa seja fabricada num lugar do planeta e vá rapidamente para outro lugar e as empresas procuram os mercados mais baratos para fabricar os seus componentes eletrônicos, suas peças e tudo mais. É um problema mundial. A crise, o Heitor acabou de trazer, dizendo que a crise das férias coletivas que as montadoras estão dando é por conta de não estar vendendo carro, mas também pela falta de insumos. Aí nós somos reflexo dessa globalização. Claro. Não tem jeito, né? Aqui, a China para de fazer componente lá, uma fábrica aqui em Hortolândia para de produzir, porque recebe de lá esses chips eletrônicos. O Edson Elias, ele está dando bom dia, ele diz que ele tem feito caminhadas na lagoa e tem observado que muitas árvores foram derrubadas há pelo menos umas 3 semanas e que não há nenhuma movimentação para remoção. A folhagem e a madeira já estão bem secas e uma faísca ou algum mal intencionado pode provocar um incêndio por lá. A prefeitura deveria ser mais organizada em se tratando da principal área de lazer. Verdade, o Edson. Mas ele está andando na parte de fora, Na parte de fora, sim. O Edivaldo está dando parabéns para o Edmilson sobre juros e inflação, ele concorda com você. E sobre férias coletivas, ele sabe como funciona. Você sai e não sabe se volta. É isso aí mesmo. São férias tensas, né? É verdade. Olha, o nosso colega aqui, o Celso Santos, está dando bom dia para mim, para você e para o Thiago, e dizendo que ontem ele esteve em uma farmácia no centro de Campinas. E ele viu vários idosos com problemas para conseguir medicamentos na farmácia popular. Houve alteração no programa. Alguns remédios que eram gratuitos, agora pagam. Outros que tinham um desconto grande, agora o valor do desconto é mínimo. Dói o coração ver idosos com dificuldade de conseguir medicamentos, enquanto vemos o país pagando com o nosso dinheiro o luxo de uma casta privilegiada do serviço público. Concordo com o Celso, né? Sim, ele tem razão. O preço de remédio está um absurdo. Verdade. Eu que já tenho uma certa idade, eu tomo remédios, alguns remédios para pressão, são remédios que eu vou tomar para a vida toda, e vejo o aumento de preço quase que mensalmente. É verdade. Bom, Wagner está dizendo, Deus do céu, enche os meus bolsos de dinheiro, que até eu vou lá fazer o que o nosso querido ministro da Fazenda, só que não. Tá mais um que já encheu a paciência também. O ministro da Fazenda, com seu dicionário riquíssimo, entre aspas, de uma palavra só, arcabouço.
De uma coisa eu tenho absoluta certeza. Seja lá o que fizerem, não vão salvar o país. Veja quantos planos engenhosos já tivemos. Mexer com a gastança pública, então, jamais. Ou seja, ninguém mexe com a gastança pública, né? O Edmilson Santos disse assim, sei que já está chato esse assunto, mas a respeito da Lagoa do Taquaral, eu bato na mesma tecla. A área das quadras de esporte não precisavam ser fechadas, muito menos o cartódromo, que é uma área de lazer para as crianças que vão até o local. Dá para você fazer o fechamento parcial. E o Edivalmir mandou um monte de coisa aqui. Eu vou ler apenas uma, viu? Ele está falando de tudo. Ele tá falando do Bolsonaro, que não entendia de economia e não entendia mesmo. Mas o Lula é o gênio do... Eu não vou nem... do cocô sem cheiro, nem vou colocar aqui. Bom, o Tiago falou a reforma, a língua do Edivalmir, que é uma reforma administrativa. E, enfim, e ele disse que tudo é culpa do Bolsonaro. Em relação ao Lula falar que os livros de economia estão defasados, eu acho que para ele falar isso ele precisava ler antes, né, os livros, né, citar aí alguns autores, etc e tal, e fazer essa crítica a esses autores de livros de economia, porque eles não estão errados, não, certo? Provavelmente a maioria está certa, alguns podem ter cometido alguns enganos lá, mas a maioria está certa, e é isso aí mesmo, a economia não é uma ciência exata. Olha, e o Grimaldo, ele está dizendo que devido à quantidade de acidente com ônibus, será que não está na hora de voltarem os cobradores, para poder ajudar os motoristas? Olha, Grimaldo, eu digo para você que essa tua demanda é uma demanda sem volta, viu? Porque as empresas não vão voltar com os cobradores. Como é que eles podem ajudar os motoristas em caso de acidentes, por exemplo? Porque, na verdade, o que o Grimaldo está falando é que o motorista acaba perdendo a atenção, porque ele tem que atender o passageiro e dirigir. Então, quando você tem o cobrador, o motorista fica concentrado apenas em dirigir. Ele né? tem que atender. Ele recebe, né? Não recebe? Tem a catraca. Em Campinas ele não recebe dinheiro. Não. Eu não sei, eu não tomo ônibus. Gente, quem usa ônibus, explica pra gente qual que é a função do motorista nessa interface com os passageiros. Bom, e o nosso ouvinte aqui, o Carlos, ele está dizendo que porque o Lula e o Flávio Dino ficaram tímidos para falar dos criminosos do Rio Grande do Norte. E o Dino vai mandar 100 milhões? Gente, pelo amor de Deus, o Carlos, tem que mandar dinheiro lá, porque está tudo falido. E eu não vi o governo ficando tímido em falar com crime organizado, não. O governo mandou uma força-tarefa para poder combater. Muitos deles foram presos, gente. Não há uma comparação. Eu sei que os bolsonaristas aí estão querendo fazer comparação entre o que aconteceu em Brasília e o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. A gente já disse aqui, são duas coisas completamente diferentes e as ações dos governos locais aí, tanto do Rio Grande do Norte quanto de Brasília, foram completamente diferentes também, certo? Não há motivo para você destituir ninguém. As ações de Brasília não têm nada a ver com as ações do Rio Grande do Norte. Bom, o Roberto Mizukami está perguntando se eu sou Lula ou Bolsonaro. Não sou nenhum dos dois, eu sou Brasil, viu? Se der certo no Brasil, independentemente de quem estiver lá, eu quero mais é que dê certo, viu? Bom, agora a gente vai aqui para falar sobre a história dos consignados, porque nós falamos aqui, o Celso trouxe a história dos medicamentos, né? E os consignados. Uma reunião dos aposentados, também. Né? Bom, uma reunião até sexta-feira entre representantes do sistema financeiro dos bancos e do governo federal vai discutir o impasse sobre os juros do consignado do INSS. O objetivo, gente, é chegar a um acordo sobre a taxa a ser levada para o Conselho Nacional da Previdência Social. A decisão foi tomada após uma reunião nesta segunda-feira entre o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Previdência, o Carlos Lupes, e outras autoridades. O Planalto definiu que os juros de consignado para aposentados e pensionistas do INSS vai subir dos atuais 1,70, mas ficará abaixo dos 2,14 como era antes. A modalidade foi suspensa na semana passada após os bancos, em especial os privados, considerar o valor inviável. Segundo as instituições, a taxa do patamar de 1,70 não cobre nem os custos operacionais. Sem consignado, especialistas alertam para o risco de impactos como o aumento do número de inadimplentes.
Recorrer a outros tipos de empréstimos pode elevar o endividamento, diz a assessora jurídica do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, Antônia Galete. Vamos ouvi-la. Quando a gente fala do empréstimo normal, empréstimo pessoal, são juros escorchantes. Quando a gente fala do empréstimo consignado a 2,14 ao mês como era antes, é infinitamente mais baixo. A economista Juliana Jans, ela destaca que com menos dinheiro girando, o varejo pode ser afetado. Porque aposentados e pensionistas pegam esse recurso emprestado para trocar um carro, para comprar uma geladeira nova, uma televisão. São compras que eles não conseguiriam fazer tirando do próprio benefício. Afeta a economia como um todo. Uma solução para o problema foi determinada pelo presidente Lula, que exigiu uma resposta urgente para a questão. Tiago, o Lupe enfiou os pés pelas mãos, né? Trabalhada total, né? O Carlos Lupe quis fazer alguma coisa ali para ajudar. Não sei nem se esse era o objetivo. Na verdade, eu fiquei tão surpreso com essa decisão que não sei nem se o objetivo era ajudar os aposentados e pensionistas. De certo modo, o governo criou ali criou um plano para apagar esse incêndio criado pelo Ministério do Carlos Lupe, que é o Ministério da Previdência, e a decisão tomada foi o seguinte, que o governo não iria intervir, mas que o próprio conselho que tomou essa decisão ia reverter essa decisão, que deve acontecer na semana que vem. Tem um detalhe, né, Rose? Foi uma reação dos bancos quanto a essa questão dos pensionistas e aposentados, mas eu acho que é preciso um debate sobre esses consignados, principalmente para essas categorias, porque tem muito pensionista e aposentado que tem praticamente o salário inteiro comprometido por empréstimos tomados em bancos. E os bancos também não podem se fazer de coitadinhos, porque eles também ficam oferecendo consignados para aposentados e pensionistas, e já presenciei, inclusive, com a minha avó quando vou ao banco, o tipo de oferecimento que eles fazem para aposentados e pensionistas. Pressionam para oferecer não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, quando você vê a conta tá cheia de penduricalho. Então, acho que essa é uma discussão importante, mas sem dúvida nenhuma, o Carlos Lupe fez uma atrapalhada do governo, né, abaixar na canetada os juros, e agora vai ficar pela metade. Mas acho que essa discussão sobre como os bancos lidam com aposentados e pensionistas é importante, porque chega a ser abusiva a forma que eles agem. Bom, é aquele caso de quando você tem que atender um partido, né, para dar um ministério para ele, você dá um ministério e o partido resolve colocar alguém que não tem competência, né, para isso. De vez de colocar um técnico, o Ministério da Previdência é um negócio tremendamente, eminentemente técnico, né, coloca um político lá que quer fazer uma gracinha com isso, com aquilo, quer agradar centrais sindicais, ou seja lá o que for, e acaba fazendo essas coisas erradas aí, causa esse transtorno todo. E o pior é que não só os bancos privados, né, suspenderam o empréstimo, até os bancos públicos porque realmente é impraticável, prova cabal, né, de que ele estava errado, de que ele fez a coisa errada. Certo? Exatamente. Bom, o governo pretende mais do que dobrar até o fim do ano o número de profissionais contratados pelo programa Mais Médicos, relançado pelo Ministério da Saúde. E com isso vai passar dos atuais 13 mil para mais de 28 mil especialistas. A principal diferença agora é que os brasileiros vão ter preferência e os estrangeiros deverão ter registro aprovado. Os contratados vão receber o salário em mãos, diferentemente de 2013, quando cubanos eram maioria, e os pagamentos repassados à Havana por meio de uma organização. O médico que quiser aderir ao programa terá contrato de 4 anos, que poderá ser prorrogado por mais 4 anos. O valor das bolsas continuará no mesmo valor, ou seja, R$ 13 mil, além do auxílio moradia. Segundo a ministra da Saúde, Anísia Andrade, o governo vai bancar as primeiras 5 mil contratações. O custo das outras 10 mil vagas será arcado em parte pelas prefeituras. Serão 5 mil vagas para médicos no primeiro semestre e mais 10 mil vagas no segundo semestre de 2023. Essas vagas contam com a contrapartida dos municípios brasileiros, as 10 mil vagas. O governo quer incentivar a permanência dos médicos em regiões com carência de profissionais e, com isso, fortalecer o atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, diz o presidente Lula. Esse programa que a gente está lançando, não é todo mundo que gosta dele, vai aparecer críticas, e é muito importante
que aqueles que confiam no SUS, aqueles que confiam no mais médicos, aqueles que confiam de que a política da saúde nesse país tem que atender preferencialmente as pessoas que não podem pagar. O Brasil tem hoje 562 mil médicos, uma média de 2,6 para cada 1.000 habitantes. Esse número é próximo ou igual ao registrado nos Estados Unidos, Canadá e Japão. O problema é a distribuição. A maioria atende em grandes cidades. No Sudeste, a média por 1.000 habitantes é de 3,39. Já no Nordeste, o índice é de 1,93. E no Norte, a pior cobertura do país, 1,45. Edmilson Siqueira, você ficou feliz com essa história dos estrangeiros não terem preferência, né? Não é a questão de você ficar feliz, é a questão de bom senso, né? E também de ser contra o trabalho escravo, certo? Eu nunca fui a favor disso. O que o governo Lula, o governo Dilma, no caso, fez com os cubanos no Brasil foi uma coisa horrível, né? O médico cubano vinha para cá, ganhava menos de 3 mil reais e o governo de Havana ganhava os 7, 8 mil reais, certo? Por conta de mandar os médicos para cá. Ou seja, o governo brasileiro estava sustentando a ditadura cubana à custa desses médicos que vinham trabalhar aqui, certo? Então, isso é real, era ilegal, completamente inconstitucional, feria um monte de norma da Constituição e o Brasil não teve competência para impedir que isso acontecesse. A justiça brasileira não teve competência para impedir que essa injustiça toda acontecesse com relação aos médicos cubanos. Agora, parece que não vem mais cubanos, certo? Mesmo porque o médico que chegar aqui vai ganhar todo o dinheiro, o salário integral, né, de quase 13 mil reais, na realidade são 12.700, mais o auxílio moradia, e é assim que tem que ser feito. Eu acho que é um programa essencial, muito bom para o Brasil inteiro, certo? Esses médicos todos atendendo nos rincões todos do Brasil, ainda a carência de médicos. O problema é que o brasileiro não quer ir para esses lugares. E por isso que muitas vezes você tinha os cubanos aceitando ir para esses lugares. Eles eram obrigados a aceitar, na realidade. Então, aí que tá. Então eu acho o seguinte, Edmilson, que o governo tinha que colocar o seguinte: vai participar do programa, você vai aceitar ir para onde o governo precisa. Assim que funciona. Mas não tem preferência. Se eles puderem lá preferência, é só distribuir. Falar, olha, para São Paulo já tem um número suficiente. Agora a gente quer ir para o Acre. Quem quer ir para o Acre? Se ninguém quer ir, tem que aumentar o incentivo, né? No mínimo. Ou abre para estrangeiro. Ou abre para estrangeiro, mas mim é o seguinte, sempre pelo mesmo valor. Isso, eu acho que garanto que muitos médicos argentinos, certo, colombianos, peruanos virão para cá. Eu acho o seguinte: você oferece o mesmo valor para médicos brasileiros ou estrangeiros. Se o brasileiro não quer ir para lá, vai o estrangeiro. Por quê? Porque eu tive fala de muitos pacientes que foram atendidos por médicos cubanos que adoraram. Sim. Que era assim, um atendimento humanizado, super legal. Agora, Tiago, o fato é esse, né? O brasileiro não quer mesmo ir para os rincões lá do norte, né? Esse era o grande problema que o programa sempre enfrentou, porque o Conselho Federal de Medicina sempre criticou o programa. Vocês lembram quando os cubanos chegaram, protestos, os médicos? E vamos falar a verdade, isso se chama reserva de mercado, porque o Brasil não forma a quantidade de médicos necessário para atender a demanda. E quando eu digo atender a demanda de cidades que estão nos rincões brasileiros. Exatamente. Quem quer ir atender numa cidade de 2 mil habitantes, no norte do país, isolado na floresta amazônica? Ninguém São poucos médicos. Aí o que acontece? Você não tem demanda para atender esses médicos. Acho que essa adequação que foi feita no Mais Médicos, concordo com o Edmilson, é muito positiva, porque aqui a gente tem que dividir a crítica. Os médicos cubanos que atuavam no Brasil eram muito bons, elogiados, mas a forma que eles eram contratados de Cuba era sim criticável, porque o governo cubano ficava com parte do dinheiro. Com a maior parte, inclusive, né? Não ficavam para esses médicos. E isso é um absurdo, porque isso é trabalho escravo. Onde já se viu o governo receber e não a pessoa, porque o nosso país não tem esse regime. Então, acho que essa adequação do programa é importante, mas eu acho suspeito que vamos viver o mesmo problema. Não vamos ter médicos brasileiros para cidades dos rincões. Gente, vamos pegar Campinas. Né? Gente, é um Se problema. tiver médico estrangeiro para eles, lá pronto. Mas, Edmilson, mas é um problema. Eu acho, você sabe o que eu acho? Eu acho que médico que se forma
por faculdades estaduais e federal pelo serviço público, ele tinha que dar pelo menos 2, 3 anos do trabalho dele para o serviço público, para poder devolver aquilo que está sendo investido. Por que eu estou falando isso? Vamos pegar Campinas, gente. Campinas, os médicos não querem ir para a periferia de Campinas. Aí o que a prefeitura tem que oferecer? Um bônus para que ele possa ir trabalhar nesse posto de saúde que fica mais longe. Porque ele sabe que ele vai ter uma demanda maior de trabalho, vai ter que trabalhar mais do que a região central. Então, assim, pegando Campinas, por isso que eu acho que o governo tinha que reavaliar, tinha que oferecer mais bolsas, mais vagas em cursos de medicina, e esse aluno que for trabalhar, que for estudar pela faculdade pública, nos 2 primeiros anos dele, ele tinha que trabalhar para o poder público. Eu acho que tinha que estar. Uhum. Mas acho que a vinda de estrangeiros, e tem muitos estrangeiros na América Latina, por exemplo, que não ganhariam esse dinheiro todo trabalhando nos próprios países, eles vêm para cá, para os rincões todos, e vão trabalhar aí. Eu espero que venham. Poderiam vir até os próprios cubanos, que recebessem o valor total do salário deles aqui. Muitos cubanos viriam para cá, porque 13 mil reais por mês, aí no caso dá $2 mil mais ou menos, certo? É um salário altíssimo para Cuba, certo? É um negócio fantástico, poderiam vir eles mesmos, mas a ditadura cubana não permite esse tipo de coisa, né? Então, que venham outros estrangeiros para cá para suprir essa carência de médicos brasileiros que a gente tem aí, nas grandes cidades, inclusive nas periferias das grandes cidades, como você disse. Pode falar, Thiago. E tem um detalhe, o programa Mais Médicos foca principalmente na saúde da família, né? Uhum. Então, são médicos que vão atender as famílias, e isso dá uma economia para o sistema de saúde enorme, porque é o tratamento preventivo. E o que a gente acontece muito hoje no Brasil é o atendimento em pronto-socorro, quando a pessoa já está doente. Aí o Estado tem que gastar uma fortuna, o SUS, para cuidar, e isso é provado. O atendimento preventivo, o médico da família, que cuida preventivamente, traz um resultado e uma economia para os cofres públicos. É isso que a gente precisa pensar. Prevenir é muito mais barato do que dar uma resposta num pronto-socorro. Não adianta, eu prefiro construir 10 postos de saúde que vão fazer atendimento preventivo e vai evitar que a pessoa chegue no hospital do que ter que construir um mega hospital regional que vai demandar uma fortuna. É verdade. Eu concordo com você, Thiago. E com isso, gente, não tem tempo para mais nada. Tem ouvintes aqui que mandaram participações. Tínhamos muitos assuntos para a gente poder comentar, mas, enfim, vamos embora, vem o esportes aí, senão eles vão pegar a gente pelo pescoço, tá bom? Gente, beijos para você, Thiago, obrigada pela tua volta. Amanhã você estará conosco? Sim, amanhã estou aqui. Então tá bom. Eu sou bugrino, mas boa sorte pra Macaca hoje aí, disputando as quartas de final da Série A2. Eu torço pros times de Campinas, eu torcendo pro lado verde, eu torço pra que os dois estejam bem. Tá certo. Edmilson. Até amanhã. Até amanhã, Obrigado pela audiência a todos aí. Tchau, gente. E tomara aí que os pontos pretanos consigam aí ganhar, tá bom? Beijo. Comercial. Tchau, gente. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região.